Gatos que Sonham, protagonismo feminino e grandes clássicos da dramaturgia inglesa em 4 contos que são curtos, porém densos. No vídeo de hoje falaremos sobre o terceiro arco de Sandman, Terra dos Sonhos, então já aproveita, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e solta a vinheta! Fala, peixinhos de toda a internet, sejam bem-vindos a mais um HQ. Eu sou o Sérgio e hoje damos sequência aos vídeos acompanhando os arcos de Sandman com o terceiro arco, Terra dos Sonhos. Eu gosto muito desse arco porque ele traz 4 contos curtos que de alguma forma independem das coisas que aconteceram antes, né, de muitas informações do que veio antes. Então é uma oportunidade perfeita, por exemplo, para quem tá querendo conhecer Sandman, quem quer ler, saber como é mais ou menos essa escrita do Neil Gaiman nos quadrinhos, é uma ótima pedida para começar. As minhas indicações, por exemplo, sempre acabam sendo o Calliope e o Sonho de Mil Gatos, né, que são a primeira e a segunda história, respectivamente, desse arco. Na primeira história, Calliope, a gente vê um escritor que aprisionou uma musa. Na mitologia grega, as musas eram esses seres que traziam inspiração para os dramaturgos, autores, etc., para que eles escrevessem e cantassem suas histórias. Aqui, um homem captura e aprisiona uma musa, submetendo-a a uma série de violências. Ao violá-la, ele consegue inspiração para se tornar então um renomado autor. Aqui o Neil Gaiman cria uma metáfora que eu leio como essas incoerências que muitas vezes aparecem entre a obra e o discurso de vários autores, né? A gente tem um trecho, por exemplo, em que as pessoas estão elogiando meio que a construção das personagens femininas na obra desse cara, que ele escreve mulheres muito fortes, muito inspiradoras, e ele fala que ele se considera também um autor feminista. Ele. Um cara que violenta e mantém prisioneira uma mulher em seu porão. Nessa história a gente descobre também que a Calliope já foi amante do Morpheus e que eles têm inclusive um filho, que é o Orfeu do mito Orfeu e Eurídice. E isso vai ser ainda desenrolado em histórias futuras. Bom, como nós sabemos, o Morpheus recentemente também foi aprisionado por humanos, né? Também foi vítima dessa ganância humana. Então, por mais que ele tenha algumas questões, alguns ressentimentos com a Calliope, que a gente não entende direito, a gente não sabe o que aconteceu no fim do relacionamento deles, mas a gente percebe que existe sim um atrito entre os dois. Ele não crê que nenhum ser mereça ser vítima desse tipo de situação, então vai em apoio a Calliope, né? Vai tentar ajudá-la. Outra coisa que a gente vê aparecer aqui também é essa mitologia que o Neil Gaiman constrói, né? Que ele destrincha muito bem em deuses americanos, né? Essa questão dos deuses precisarem da crença dos humanos para terem força, para existirem. E aí aqui a gente vê isso quando, por exemplo, a Calliope tenta pedir ajuda para as mães dela e elas meio que falam que os deuses eles estão fracos, muitos não existem mais, não podem mais auxiliá-la, né? Então é legal porque a gente vê que nesse universo criado pelo Neil Gaiman, essas questões elas aparecem em diversas histórias, né? Meio que faz uma coerência em todo esse mundo que ele cria. Eu adoro o desfecho dessa história, eu não vou dar nenhum spoiler aqui, é uma historinha muito curta, de 24 páginas só, então vale muito a pena ler Calliope, eu recomendo demais. Em Um Sonho de Mil Gatos, descobrimos que o Sandman não é só o senhor do sonho dos humanos, mas de todas as criaturas capazes de sonhar. Aqui, como já vimos em outras ocasiões, a gente vê que o Sandman reflete o imaginário de quem o vê. E a gente vê pela primeira vez um Sandman felino. Nessa história a gente entende um pouco uma teoria sobre o que os gatos sonham e sobre como os sonhos podem moldar a realidade se sonhados coletivamente. Eu leio isso como uma metáfora de como esse imaginário e essas ideias podem contaminar as pessoas e transformar realmente o mundo. A terceira história é uma das mais renomadas e é a primeira HQ a receber o prêmio World Fantasy de melhor história curta. Infelizmente ela também foi a última, porque logo após ela vencer, eles mudaram algumas regras e algumas burocracias que impediram outras HQs futuras de concorrerem nesse prêmio literário. Pois é. Aqui o Neil Gaiman retoma o que foi levantado na história Homens de Boa Fortuna, do arco passado, em que a gente vê o Morpheus meio que fazendo um trato com William Shakespeare. Descobrimos então que no trato feito entre os dois, o Sandman pediu para que o William Shakespeare entregasse a ele 2 peças que celebrassem os sonhos, sendo a primeira delas Sonho de uma Noite de Verão. Nessa história a gente acompanha a primeira apresentação da peça, que é pro próprio Morpheus, e ele convida para assistirem todos os habitantes do mundo das fadas, que são os personagens retratados na peça mesmo, né? O Oberon, a Titânia, o Puck. E é muito divertido vê-las reagindo ao que elas estão vendo.
Aqui nessa história, o Neil Gaiman despeja uma série de referências a respeito da vida do Shakespeare e brinca muito com a estrutura e com o texto da peça. Nós vemos aqui também o filho pequeno do Shakespeare, o Hamnet, que se queixa um pouco da ausência do pai, mas até comentam em algum momento que caso ele morresse, o pai seria capaz de escrever uma peça para ele, para meio que expressar a sua dor. Hamnet morreu ainda criança, aos 11 anos, 3 anos depois da data em que se passa essa história, e ele foi o único filho homem do Shakespeare. E existem estudiosos que dizem sim que Hamlet foi uma peça que foi escrita pelo Shakespeare em homenagem ao filho morto, ou que pelo menos a atmosfera melancólica dessa peça reflete a dor que ele sentiu ao perder esse filho. Nós vemos na história a Rainha das Fadas, Titânia, também bem interessada no menino, o que faz uma alusão também à personagem na peça Sonho de uma Noite de Verão, que ela tem um jovem pajem de quem ela cuida. Então a leitura que eu faço é como se o Neil Gaiman mostrasse que o Hamlet, na verdade, foi viver no mundo das fadas, né? Que ele não morreu de verdade, como se ele tivesse sido transportado para esse outro mundo para viver outras aventuras. A arte é do Charles Vess, e eu gosto muito do traço dele, do modo como ele retrata essas criaturas fantásticas. Ele já fez várias parcerias com o Neil Gaiman, ilustrando inclusive o livro Stardust. Então eu acho que combina muito com esse estilo do Vess, todo esse universo de fadas, duendes e magia. Acho legal também essa ideia que ele cria aqui de que houve uma época, sim, em que essas fadas, esses duendes, esses seres viveram no nosso mundo, viveram entre os humanos. Mas agora eles se retiraram pro mundo deles, e a última visita deles é pra assistir essa homenagem feita pelos humanos à existência deles e à época em que eles estiveram entre nós, pra saberem que serão sempre lembrados em nosso mundo. E na última história, Fachada, nós temos o retorno da melhor das melhores, a morte. Eu gosto muito dessa história, primeiramente porque ela foi lançada em outubro de 1990, que é o mês em que eu nasci. E é uma história completamente protagonizada por mulheres em que o Morpheus nem aparece. Ela também é ilustrada por uma mulher, a incrível Colleen Doran, e é uma história bem densa. Aqui fala-se sobre depressão, suicídio, problemas de autoimagem, e o Neil Gaiman faz isso mais uma vez resgatando uma personagem antiga, meio que esquecida do universo da DC, que é a Mulher Elemento, que era da série Metamorfo. Aqui ela parece desiludida e em guerra com a própria imagem, o que a leva a trocar uma ideia com a simpática Morte, que estava passando por ali. Sim, a Morte não veio buscá-la, ela só estava realmente passando por ali naquele momento. Tem muita coisa bacana no diálogo entre as duas, é sempre muito legal ver a Morte se expressando e falando um pouco sobre essa visão que ela tem sobre a vida, então vale muito a pena também ler essa história. Bom, essas são as 4 histórias desse arco curtinho, mas recheado de momentos muito especiais. Concluímos então todo o conteúdo desse primeiro encadernado da edição definitiva de Sandman. E mês que vem adentramos o segundo volume, iniciando com um dos arcos favoritos de muita gente, que é o Estação das Brumas, que compreende as revistas Sandman número 21 até a número 28. Então preparem-se, porque esse quarto arco também é recheado de momentos muito maravilhosos. Principalmente para quem é fã da série Lucifer, esse arco vai interessar bastante. Se tiver interesse em saber como nos ajudar a continuar contando histórias, entre em catarse.me/maregeek para poder se tornar nosso apoiador. Você poderá fazer parte da nossa comunidade no Facebook, onde está toda a equipe de todos os nossos programas, onde a gente discute os mais variados temas, faz lives exclusivas, lança conteúdos bônus. Caso não possa contribuir financeiramente, só curtindo os nossos vídeos, comentando, compartilhando, espalhando a palavra da Mara Geek por aí, você já ajuda muito a gente, então muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em curtir aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e se inscreve aqui no canal da Mara Geek, para ficar sempre por dentro de todo o conteúdo que a gente lança. Então é isso, pessoal, muito obrigado e até semana que vem.